pirâmide já demonstra que ela está acima da soberania mundial e o domínio do sistema satânico Illuminati com o apoio da maçonaria, já demonstrando que eles comandam o sistema e tudo que nele há, como futebol, mídia, artistas, tudo que você pensar, eles têm o domínio. E não será a FIFA que ficará de fora do domínio do sistema satânico. O mais interessante nisso tudo, que vem da pirâmide e as duas colunas de Salomão representadas na maçonaria como um símbolo de ocultismo, é que a FIFA, esse sistema satânico, eles não estão mais com vergonha de mostrar os planos deles para o mundo. A pirâmide, a letra G e as duas colunas, e a escada do arquiteto do universo. É um símbolo maçônico e usado de forma simbólica e também usada pelos ocultistas. E você pode ver que a abertura da Copa já se inicia mostrando o domínio do sistema maçom Illuminati, do movimento satânico, nitidamente na abertura da Copa da Rússia. Perceba que quando a ponte se levanta, faz o primeiro formato da pirâmide. E ela está situada por baixo. Olha as duas partes, as pontas de ferro por cima da ponte, formando como se fosse uma pirâmide por baixo. A ponta da pirâmide de cima e a de baixo representa assim na terra como no céu, mostrando assim o domínio do controle do sistema Illuminati e da ordem maçônica, cujo aonde está o Deus, e não é o Deus da Bíblia, mas o Deus que eles acreditam, que tem o domínio sobre o controle do mundo. Não é de se espantar de que nessa abertura da Copa do Mundo as bandeiras estão abaixo da pirâmide, porque é essa a visão que eles têm, o controle mundial e a preparação para a chegada do anticristo, aonde ele terá o domínio. O olho que tudo vê não é o de Deus, mas é a ação de Satanás, o anticristo, que terá controle a toda a humanidade. Não é de se espantar que essa mensagem subliminar está tão clara e abertamente. A importância dos maçônicos e Illuminati é que para os ocultistas que creem firmemente que um símbolo ou conjunto de símbolos possui poder inerente. Portanto, a doutrina ocultista ensina que esses símbolos satânicos atuam como poder. Quanto mais eles mostram esses símbolos, eles colocam na casa deles, nos templos deles, mais eles atraem poder para si. Esse poder é o controle de tudo, do sistema, da televisão, dos artistas, de cantores e todas as pessoas que, para ter uma vida bem sucedida com eles, têm que estar abaixo deles. Como vocês veem aí, a pirâmide ela tem que estar sempre no topo, ela tem que estar sempre acima de todos e no controle sobre todos. Então, para ter fama, para ter poder com eles, tem que estar abaixo deles e aceitar as ordens. Sobre as duas torres ocultistas agora, as torres J e B, que representa no sistema Illuminati como as torres de Salomão. Esses ocultistas, dos quais existem inúmeros traços dos primeiros da maçonaria especulativa, transferiram para a instituição parte do cerimonial e de seus símbolos, as espadas, as velas, a câmara de reflexão, o painel da loja. São vestígios cabalísticos, como também as colunas B e J. Os cabalistas estabeleciam uma ligação entre as duas colunas e o nome de Deus. As duas colunas e o nome de Deus eram a base de um triângulo, cuja vertice era o altar colocado no centro. O templo sagrado, como o coração é o centro do homem, considerava o nome divino como o coração do templo. Os alquimistas legaram à maçonaria sua interpretação das colunas B e J, uma representando o Sol e o outro representando a Lua, o enxofre, o Mercúrio e o Sol, que são os três princípios da natureza. A teoria das duas colunas é tirada da Bíblia. Depois levantou as colunas do pórtico de templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. 1 Reis 7:21. Então, como você pode ver, as colunas JB, que é de Jaquim e Boaz, que foram criadas por Salomão como símbolos de ocultismo, porque todos sabem muito bem que Salomão, ao se desviar dos caminhos do Senhor, ele se envolveu com estrangeiros, e nele se envolver com eles, ele trouxe paganismo a toda Israel, fazendo monumentos em adoração a estes deuses. E as duas colunas que ficavam no centro, representando o Sol e a Lua, eram tributos a divindades que eles tinham que adorar. Então a maçonaria, como os ocultistas e o satanismo, tem Salomão até mesmo como um dos primeiros ocultistas satânicos após ele desviar-se dos caminhos do Senhor. E biblicamente nós vemos isso, porque Deus, ele abomina a adoração a outros deuses, e foi o que Salomão mais fez ao se desviar dos caminhos do Senhor. Por isso é necessário a você prestar bastante atenção nestes símbolos, que, como disse anteriormente, são símbolos que quanto mais eles mostram em televisão, por artistas, aonde tudo que eles dominam, eles têm que fazer essas invocações aos demônios que eles creem.
da vida. É um outro símbolo do ocultismo que representa o universo, o ciclo da vida. Ela gira em torno de tudo que é os seres humanos, a humanidade, tanto terrestre, universal, celeste. Tudo. Este símbolo é um de grande importância para os ocultistas devido ser o padrão geométrico da criação e da vida em todo lugar. Na verdade, não há nenhum conhecimento, absolutamente nenhum conhecimento no universo que não seja contido neste padrão da flor da vida. Diz que grandes mestres concordaram em mais uma vez revelar esta antiga sabedoria como a flor da vida. Ela é um código secreto usado por muitas raças avançadas por navegantes espaciais. O código da flor da vida contém toda a sabedoria similar ao código genético contido em nosso DNA. Você pode ver que esse símbolo ocultista representa o ciclo da vida, que é mais uma adoração que eles fazem às crenças ocultistas. Você pode ver que diferentes imagens deste ciclo formam algum desenho ou alguma coisa que representa todo o universo e toda a vida. Como, por exemplo, o de um ponto dentro do círculo, que é o signo do demônio, que muitas crenças dizem, forma a pirâmide, dizendo-se a trindade satânica, a crença da besta, do falso profeta e do anticristo. Diversas simbologias ocultistas que a flor da vida ela pode representar, e principalmente a pirâmide, que representa o olho que tudo vê e o domínio dos Illuminati sobre as nações da Terra. Dragão vermelho, que representa o poder, a majestade. Mas esse dragão também ele tem um lado ocultismo maléfico que até mesmo a Bíblia diz. A simbólica fusão da serpente e do pássaro, o dragão, do grego Drácon, é considerado um dos monstros mais poderosos que remonta à antiguidade, e, portanto, uma representação complexa e universal, visto que aparece em mitos e lendas de todo o mundo. A figura enigmática, o dragão também está associado com as profundezas do mar, com os topos das montanhas, com as nuvens, simbolizando dessa forma o desconhecido e o oculto. A Bíblia é clara em dizer que o dragão ele representa a antiga serpente Satanás, o enganador. A palavra diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Na China e no Japão, o dragão é considerado como portador de boa sorte e muito bom para afastar os maus espíritos. Nas demais culturas, o dragão é a personificação do mal, sempre apresentando alto poder e destruição. O dragão personifica a figura de Satanás, mencionada em Apocalipse 12, 3. É a figura mais difundida pela nova era. Está impressa onde quer que se fale em heresias e demônios. Esta figura está presente em tatuagens e em simbologia ocultistas. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse capítulo 12, versículo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12, versículo 3. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, 4. Satanás foi expulso do céu, lançado para o planeta Terra, e foi precipitado o grande dragão, as antigas serpentes que se chamavam Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12, 9. É interessante nós observarmos também que o dragão, por ser um ser místico, que é representado na Bíblia, uma criatura que já existiu na antiguidade, que foi extinto, ele é um símbolo que representa Satanás. Satanás ele é um ser que ele quer ter o domínio, tanto no céu e na terra, como assim significa o símbolo da pirâmide e do olho que tudo vê, assim nos céus e na terra. Ele quer ter o domínio da elite global. E vemos que há duas pirâmides do lado do foguete. Assim como o dragão é um animal que representa os céus e também a terra, ele tem o domínio sobre os céus. E o foguete não é novidade nenhuma, que a Rússia ela tem aviões de caças e tem uma grande fortificação de armamentos nucleares que sobrevoam sobre o céu. Após a NASA, ela é a maior que tem o domínio sobre os céus. Deusa Semiramis, a deusa pagã dos céus, que é uma inspiração para espalhar sobre a face da terra. Em torno desta fascinante personagem, de acordo com os estudiosos teológicos, Semiramis foi esposa de Nimrod, um dos primeiros homens mais poderosos do mundo, Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 12, que inaugurou a cidade bíblica de Babel. Segundo a tradição, Nimrod desejava reunir toda a humanidade em torno de si e construir uma torre que chegasse aos céus, com o argumento de que ninguém seria tragado por um dilúvio novamente, manter-se unidos e serem conhecidos gerações. Uma grande estrutura da torre, Nimrod tornou-se conhecido como o príncipe dos céus. Sobre este homem, Flávio José escreveu: pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou se vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra.
porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achado-se escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas. Juízes Antigos, Antiguidades Judaicas 1, 114, 115, verso 2 e 3. Já Semíramis ficou conhecida como Rainha dos Céus, nome de uma divindade idolatrada no Oriente Médio durante a Idade Antiga. A Babilônia, descrita em código profético apocalíptico, é a mãe de todas as abominações. Isto apenas reforça o que está escrito no último, mas não menos importante livro da Bíblia. A história diz que após Nimrod ser morto por seu tio-avô, Sem, filho de Noé, irmão de Cão, este esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua enorme maldade e irreverência. Qualquer semelhança com Sete e Osíris não é mera coincidência. Depois da sua morte, Semíramis juntou os pedaços que foram trazidos pelo reino de Uruk, com exceção do seu pênis. Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida sem o seu pênis, e que ele havia voltado para o céu para assumir seu lugar de Deus Sol, que a rainha Semíramis igualmente proclamou de Baal. Disse também que ele se faria presente sobre a forma de uma chama, de vela ou lâmpada, quando usados na adoração, a chama da liberdade. Com a ajuda de Satanás, Semíramis tornou-se uma deusa, filha da deusa Astargates Peixe. Como a peixe, nunca foram destruídos durante o dilúvio, se conectando com as pombas de Xatá ou Astarte. O domínio das trevas dessa mulher fez que ela ficasse conhecida também como Ísis, Diana, Artemis, Astarte, Cibele, Juno, Afrodite, Vênus, etc., em diversas culturas e folclores. Em outras culturas, como pessoas migraram de Babel, nomes diferentes surgiram, mas são todas a mesma pessoa, a mesma divindade, o mesmo demônio. Semíramis engravidou e disse que foram os raios do deus Baal, Sol, que a levou a conceber. O filho que ela deu à luz foi chamado de Tamuz, como seu suposto pai. Tamuz se tornou caçador. Um dia Tamuz foi morto por um porco selvagem. Semíramis disse ao povo que Tamuz agora subiu para o seu pai, Baal, e que os dois estariam com os adoradores de vela ou lâmpada sagrada chamada de Pai, Filho e Espírito Santo. Semíramis era agora adorada como Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Então, como você vê, essa entidade demoníaca, em várias culturas, ela tem vários nomes, mas é a mesma pessoa. A deusa da cultura grega, deusa do amor, Afrodite; cultura romana, Vênus; da caça e nascimento, Artemis; cultura romana, Diana; das artes e guerra e sabedoria, é a Atena; da cultura romana, Minerva; das coisas que crescem, ela é Deméter; da cultura, Ceres; da terra fértil, Gaia; cultura romana, Terra; do casamento e da mulher é Hera; Juno; do lar, casa e domicílio, Hestia; Vestronos, deus do tempo, Rea; Ops. Semíramis foi uma bela rainha mitológica que, segundo as lendas gregas e lendas persas, reinou sobre a Pérsia e a Síria e a Armênia, Arábia, Egito e toda a Ásia durante mais de 42 anos. Foi fundadora. Então, como você pode ver, esta mulher que se fez de deusa, ela se tornou inspiração para várias culturas, de formas diferentes, mas a entidade é a mesma. Ela também está na nota do dinheiro brasileiro, de forma personificada. É Diana de Éfeso, deusa dos campos, na qual foi inspirada a Mulher Maravilha e o nome da princesa Diana. É também Artemis, deusa da caça e da cultura grega. É Temis, a deusa do símbolo da justiça, com a espada, a balança e a venda a seus olhos. É também a mulher na famosa estátua da liberdade. Observe suas semelhanças com Mitra. Essa mulher recebe também o nome de Columbia, a mulher imagem da Columbia Entertainment. Então, como você pode ver, esta mulher se tornou até mesmo um símbolo feminista, de autoridade, se tornando até mais acima de Deus, nas culturas durante as eras que se passaram. Ela é uma divindade adorada por muitas crenças ocultistas. Não é à toa que ela está do lado da pirâmide, que representa seu filho Tamuz, o Deus Sol. Ela é a deusa mãe do Deus Filho, Tamuz, que a pirâmide representa o símbolo de Horus, a iluminação, o Deus Sol, o símbolo maçônico. Para você ver o nível desta adoração macabra que esta abertura ela tem demonstrado nestas simbologias. Águia imperial. Muitos países adotaram-na como símbolo da identidade nacional, como é o caso da Alemanha e dos Estados Unidos. Além disso, essa ave imponente foi escolhida como símbolo dos impérios romano, Santo Império Medieval, Russo e Austríaco. A ave também é um símbolo que representa o nazismo. A águia é um animal solar e celestial, símbolo universal do poder e da autoridade, da vitória e da proteção espiritual. Muito ágil e habilidosa, essa ave guerreira e predadora, conhecida a rainha das aves, está relacionada com os deuses e realeza. Isso, a perspicácia do seu olhar, lhe permite fitar o sol diretamente, o que representa um símbolo de clarividência. Na mitologia grega, a águia está associada a Zeus, Júpiter, o deus maior do Olimpo. Na mitologia germânica, é uma referência a Jotun, o deus maior, de Valhalla. No mito cristão, a águia é um símbolo de São João, e para Jung um símbolo do pai. Além disso, ela é um emblema do deus romano do Sol, Sol Invictus, e representava o imperador. Na alquimia, a águia simboliza a transmutação de metal vil em ouro,
ou seja, a transformação da substância impura em substância pura. Assim, para os alquimistas, essa ave mítica, associada aos elementos ar e mercúrio, simboliza a renovação e o nascimento. Essa é uma ave mística e mensageira divina, carrega tanto o desejo de poder quanto de elevação espiritual, ambos simbolizados pelos altos voos de pensamento e de fantasia. Agora você percebe que a ave, como o dragão, a pirâmide, tudo é símbolo das alturas, do poder, está acima de tudo. Repare tanto que desejo de poder é algo que você já sabe muito bem que a Rússia ela tem e muito. A Rússia, como comunista, ela não quer aceitar estar abaixo de outros países. E ela quer demonstrar nos seus armamentos, nas suas bombas nucleares, em tudo que ela faz, ela é melhor. Ela tem esse lado dela de poder, de domínio. Ela não quer estar por baixo de nada. E esse não será um símbolo que ficará de fora na lista ocultista que é representado na abertura desse vídeo. Percebe-se também que ela quer demonstrar que ela quer ter o domínio de tudo. E veja bem que a águia está com a bola nas suas garras, representando aqui também até mesmo um avião de caça mandando um míssil com este símbolo, essa cor vermelha representando a guerra. Isso também é uma mensagem oculta que estaremos trazendo no próximo símbolo, os vermelhos. Percebe que são 3 cavalos galopando, representando um dos cavalos que foi aberto o segundo selo no livro de Apocalipse, que diz que saiu um cavalo vermelho. E este cavalo representa o cavalo de guerra, que causa aflição às nações. E de guerra a Rússia entende muito bem, ou de todas as duas guerras. O interessante aqui é que a Bíblia diz que são 4 cavalos do Apocalipse, mas está citando somente um, que é o segundo cavalo, o cavalo vermelho. Mas por que então 3 cavalos vermelhos? Na imagem está sendo bem claro. O primeiro cavalo é a Primeira Guerra Mundial. O segundo cavalo é a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro cavalo é o cavalo que se diz no livro de Apocalipse que estaremos lendo agora. E saiu outro cavalo vermelho, e ao qual que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. O terceiro cavalo vermelho é um aviso da elite ocultista satânica que a chegada do anticristo está breve. E ele causará desgraça a todas as nações e tribos e línguas. Seu espírito encarnou em diversas épocas na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Depois ele atuou em Hitler na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Então vocês veem claramente que está sendo anunciado a cor vermelha em todos os símbolos. O vermelho representa uma cor de sangue, uma cor de sofrimento, uma cor que é uma blasfêmia também que os satanistas usam ao sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. É um aviso da elite global satânica que a terceira guerra virá. Não sabemos quando, mas vendo as profecias e as escrituras, visos desses também satânico, porque a Rússia ela representa o símbolo do comunismo também, que adota esses símbolos ocultistas. Pode ver que este símbolo comunista é representado pela foice e o martelo, que é também um símbolo que está presente na bandeira antiga da União Soviética. O martelo representa o trabalhador industrial, a foice representa o trabalhador agrícola, de modo que juntos carregam sentido e esperança dos trabalhadores em alcançar melhores condições de vida. A estrela e a cor vermelha, que constam na bandeira da União Soviética, também fazem parte dos símbolos que identificam esse sistema político. Cada ponto da estrela representa um dos seguintes continentes: América, Europa, África, Ásia e Oceania. A cor vermelha, por sua vez, é uma referência do comunismo e está ligada ao sangue derramado na Revolução da Rússia. O símbolo surgiu em 1918 por ocasião da Revolução Russa, da qual decorreu o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então não é de se espantar deles colocarem esses cavalos aqui representando o símbolo da guerra. Como diz as profecias no livro da Bíblia, o segundo cavalo vermelho, que irá trazer guerra de desordem e o caos. É um símbolo que o comunismo, que muitos sabem, que alguns professores escondem, e também historiadores, mas sabem que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas na humanidade com as suas ideias satânicas e ideológicas. O templo do Panteão, que é um símbolo ocultista também. Panteão, para quem não sabe, era um templo que foi construído na Grécia em homenagem aos deuses. Aqui mostra abertamente esta abertura da Copa com estes símbolos ocultistas está dando o pontapé inicial, a entrada das entidades ocultas na Copa do Mundo. Entre os aspectos mais curiosos da Roma antiga está a religião. Apesar da força do catolicismo de hoje, durante muito tempo os romanos foram um povo pagão e politeísta.
Um dos requisitos mais importantes das crenças romanas é o famoso Panteão. O Panteão em italiano. História. Foi erguido como um templo em honra a todos os deuses, como o próprio nome diz em grego. Pan significa todos e Theon significa deuses. Ele foi construído por Marco Agripa entre o ano 20 a.C. e 25 a.C. E uma das coisas que chama a atenção é a escrita em bronze, que está M. Agripa LF Gos Tertium Fecit, que significa Marcos Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela terceira vez, construiu. Foi incendiada em 80 d.C. Então você percebe claramente o objetivo da elite mundial satânica acerca de nos avisar o que está por vir. A prova desse panteão é um exemplo da morada de todos os deuses, ou seja, de todos os demônios ocultos e escondidos, revelado através das simbologias ocultas desta abertura. Deus, ele é único e não existe outro Deus além dele. Deus abomina outras adorações a outros deuses, e sabemos muito bem que Satanás irá se fazer de Deus e irá dominar a terra. O objetivo deste vídeo não é trazer para você que você não deve assistir a Copa do Mundo. É um futebol, mas ele está deixando claro aqui um aviso da elite global satânica de que eles não estão se envergonhando, com medo ou se escondendo mais em dizer em que eles acreditam. Diante de todos esses símbolos, que representa a maioria, símbolos maléficos, que invocam ações demoníacas, nós paramos para... Jesus está às portas, e eles sabem disso, pois após Cristo vir buscar a sua igreja, começará o império, cujo tem demonstrado aí da pirâmide lá no topo, que representa o domínio de Satanás e os seus escolhidos. Diante a toda esta simbologia oculta, esta mensagem satânica e cumprimento das profecias, eu posso dizer que isto são sinais no céu e na terra. Não deixe de compartilhar este vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Assim você estará nos ajudando a levar a mensagem. Que Deus te abençoe.